Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. CEO humilhado em sua primeira aula, e toda a equipe demitida em 5 minutos. Numa clara manhã de outono, banhada pela luz dourada que acariciava as pistas do Aeroporto Internacional de Los Angeles, o voo Transcontinental Scorvor Companhias Aéreas 728 preparava-se para decolar para Nova York. A pista fervilhava de movimento, carrinhos de bagagem, veículos de serviço, pessoal uniformizado movimentando-se com precisão. A bordo da aeronave, um luxuoso Boeing 787 Dreamliner, tudo parecia pronto para uma viagem tranquila. A Skyworld Airlines construiu uma reputação de excelência. Primeira classe com camas totalmente reclináveis, cardápios preparados por chefes com estrelas Michelin, serviço personalizado. Era a companhia aérea da elite, de COR, artistas e figuras governamentais. A tripulação do dia, segura de sua rotina, executava procedimentos como reflexos aprendidos. Eles não imaginavam que hoje seria um dia como nenhum outro, porque em um dos assentos mais prestigiados, o 1A, localizado perto da vigia, no canto mais discreto da cabine dianteira, estava um homem que ninguém havia reconhecido. Vestido com simplicidade, jeans escuro, camisa azul clara sem logotipo visível e mocassins de couro surrados, o homem folheava calmamente uma revista de aviação. Seus óculos de armação fina deslizavam ligeiramente pelo nariz. Seu rosto não era desconhecido do público em geral, mas poucas pessoas o reconheceriam vestido assim. Ele era Jonathan Miller, CEO e fundador da Skyworld Airlines. Um homem cuja história fascinou Wall Street e o Vale do Silício. Filho de um mecânico e uma enfermeira do centro-oeste americano, ele construiu sua fortuna sozinho. Começando do zero, lançou a Skyworld 10 anos antes com uma visão radical, uma empresa que trataria cada passageiro como uma celebridade. Foi um sucesso retumbante. Seu império agora era avaliado em mais de US$ 12,5 bilhões. Mas nos últimos meses, sinais de alerta começaram a chegar ao seu escritório. Relatos de passageiros sendo tratados com condescendência. Reclamações sendo ignoradas. Rumores de favoritismo, abuso de poder, elitismo tóxico. Incontáveis demais para serem ignorados. Então Jonathan decidiu sair de sua torre de marfim. Sem suíte presidencial, sem acompanhante, sem imprensa. Ele havia reservado pessoalmente uma passagem online com uma identidade falsa, John Miles, o nome de solteira de seu pai. Ele havia desativado seu cartão fidelidade, recusado privilégios VIP e pedido para embarcar entre os passageiros regulares. Sem champanhe de boas-vindas, sem tratamento especial. Apenas ele, sua calma e seu olhar atento. Ele queria ver com os próprios olhos. Ele queria ouvir as vozes reais, aquelas que você não ouve quando é um CEO. Ele queria sentir o que um simples passageiro sentiu quando pagou caro por consideração, e só recebeu desprezo. Assim que pôs os pés na cabine da frente, Jonathan sentiu uma queda repentina de temperatura, não por causa do ar-condicionado, mas por causa da considerar glacial que a chefe da recepção lhe dirigiu. Tiffany Collins, uma quarentona rigorosa, de corpo anguloso e olhar inquisitivo, estava ereta como um poste na entrada da primeira classe. Seu uniforme estava impecável, o coque cuidadosamente puxado para trás, e seu tom, imediatamente, transbordou de desprezo. Ela o olhou de cima a baixo rapidamente, como se avaliasse um intruso em um clube particular. Quando ele lhe entregou o ingresso, ela mal olhou para ele. Este assento provavelmente não é para você, ela disse, franzindo a testa. Você realmente tem uma passagem de primeira classe? A pergunta saiu como um tapa. Jonathan permaneceu calmo, sem piscar. Seu sorriso era cortês, quase constrangido. Ele respondeu com uma polidez desarmante. Sim, está tudo em ordem. Reservei há 2 semanas. Tiffany franziu os lábios como se o que ouviu confirmasse o que ela já suspeitava. Um impostor, um infiltrado. Um homem simples demais com pouca roupa para ter pago legitimamente mais de $7.000 por um assento. Mas em vez de conferir, em vez de escanear o ticket como exigido, ela desviou o olhar com uma expressão irritada. Então, acenou discretamente para o colega sem tirar os olhos de Jonathan. Outro espertinho que quer testar os limites. Brad, você pode cuidar dele? Brad Jenkins, o supervisor da cabine, aproximou-se imediatamente. Alto, atarracado, ostentando um relógio caro e uma expressão de fria autoridade, cruzou os braços diante do peito. Ainda nem tinha aberto a boca, e sua linguagem corporal já exalava julgamento. Senhor, disse ele, pressionando levemente a palavra como se duvidasse do título.
Você não está usando o traje oficial exigido para nossos passageiros VIP. Ele fez uma pausa e acrescentou em um tom mais seco. E sua atitude é suspeita. Jonathan o encarou incrédulo. Tentou entender o que viam nele. Seriam os jeans? A camisa sem marca? Seus óculos comuns? Ou simplesmente o fato de que ele não parecia a ideia deles de um cliente premium? Brad continuou num tom mais firme. Pedimos que você deixe este assento imediatamente e vá para a classe econômica. Ao redor deles, algumas cabeças se viraram discretamente. Olhares curiosos, alguns divertidos, outros constrangidos. Uma passageira bastante maquiada semicerrou os olhos, inclinando-se ligeiramente para ouvir melhor. Outra pegou o celular sob o pretexto de verificar seus e-mails, mas a câmera já estava ativada. Jonathan respirou fundo. Sentiu a tensão no peito, mas se recusou a levantar a voz. Ele não queria revelar quem era. Ainda não. Você poderia escanear meu ingresso, por favor? Ele perguntou gentilmente. Tiffany, que permaneceu em segundo plano, soltou um suspiro de zombaria. Brad balançou a cabeça, irritado, como se Jonathan fosse um problema irritante que precisava ser resolvido rapidamente. Não vamos perder tempo com esse tipo de comportamento, ele disse secamente. Então ele acrescentou, desta vez mais alto com autoridade. Se você insistir, chamaremos a segurança. Um arrepio percorreu a espinha de Jonathan. Não de medo, mas de indignação reprimida. Ele nunca havia sido tratado assim, nem mesmo em seus primeiros dias, viajando de ônibus entre Nevada e Arizona. Ele, o fundador desta empresa. Ele, que havia projetado aqueles assentos, escolhido aquelas bandejas de refeição, estabelecido os padrões de serviço. Diante dos olhos atordoador de vários passageiros, a cena assumiu a aparência de um tribunal público, só que aqui não havia juiz nem defesa. Apenas um homem parado ali confuso, diante de dois tripulantes convencidos de sua superioridade. Algumas pessoas, espantadas com a atitude dos funcionários, discretamente pegaram seus celulares. Fingiram estar enviando mensagens de texto, mas as câmeras estavam definitivamente funcionando, sabiam que estavam testemunhando algo inaceitável. Outros assistiam sem ousar intervir, intimidados demais pelo uniforme ou acostumados demais com esse tipo de tratamento quando alguém não se encaixa no cenário. Jonathan, porém, permaneceu impassível. Não implorou, não protestou. Aceitou a humilhação deles como um espelho frio. Compreendeu em cada palavra, em cada gesto, o abismo que se abriu entre os valores que ele queria para sua empresa e a realidade do que estava em jogo ali hoje. Por favor, siga-nos, senhor. Sem responder, ele seguiu Brad e Tiffany até a cortina que separava a primeira classe do resto do avião. Eles não lhe ofereceram nenhuma palavra de respeito, nenhum pedido de desculpas. Apenas um tom seco, uma postura autoritária. Eles o escoltaram como se fosse um passageiro suspeito, com uma leve distância, como se ele representasse um risco a ser removido. Os passageiros da classe executiva, depois da econômica, se viraram quando ele passou. Alguns acharam que foi um engano, outros uma questão de segurança. Ninguém o reconheceu, e esse era o ponto. Jonathan sentou-se na última fileira vazia, perto dos banheiros. O assento era estreito, quase inclinável, encostado na parede. Ele não fez menção de reclamar. Simplesmente colocou suas coisas aos pés e afundou-se na cadeira com serena dignidade. Silencioso. Mas sua mente estava em turbulência. Ele observa. Não apenas o espaço. Não apenas os rostos. Ele estava ouvindo. Lâmina você volume. Ele viu Tiffany atender os ricos passageiros da primeira classe com sorrisos forçados, destinados apenas a quem usava relógios suíços e ternos de grife. Viu-a ignorar um velho que lutava para guardar a bengala, deixando-o à própria sorte, visivelmente desconfortável. Ele viveu uma jovem mãe na fileira 37B, tentando o máximo que podia fazer seu bebê chorar e dormir. Os soluços da criança eram acompanhados pelos olhares exasperados de um comissário de bordo, que fingia não vê-los. Em nenhum momento alguém veio lhe oferecer um cobertor, uma garrafa de água ou uma simples palavra de apoio. Ele ouve o riso abafador que vinham da cozinha, atrás da cortina. Vozes exaltadas, piadas quase sussurradas, comentários sarcásticos sobre os passageiros. Mais um que fede a condicionador de desconto, nível 42. Sério, quem pega um voo premium de moletom? Eles acham que estamos num Uber? Jonathan fechou os olhos. Ele nunca sentiu tanto a tristeza misturada com raiva. Esta cabana, este céu, este uniforme. Tudo isto deve ter representado a promessa de dignidade, o sonho de um transporte humano, elegante, acessível e com respeito. Mas este voo 728 que ele tinha sonhado seria uma demonstração de orgulho, havia se tornado um teatro de desprezo.
Um show onde o traje do cliente importava mais que sua dignidade. Onde os sorrisos não eram sinceros, mas estratégicos. Onde a aparência decidia o tratamento. Ele então entendeu que o mal não era algo isolado. Ele era sistêmico. E ele não perdoaria isso. O barulho surdo de rodas batendo no asfalto no JF sinalizou o fim do voo 728. Mas para Jonathan foi o começo de algo muito maior. Enquanto os passageiros se endireitavam, colocavam os cintos de segurança, pegavam suas bagagens de mão e discutiam seus planos em Nova York. Ele não se moveu imediatamente. Ele olhou fixamente para o assento à sua frente por um longo tempo, braços cruzados, rosto fechado. Então respirou fundo, como um homem que acabou de engolir uma verdade amarga. Quando a luz se apagou, ele se levantou lentamente, pegou o telefone e escreveu uma mensagem. Cada palavra pesava como uma lâmina afiada. Para Rebecca Taylor, assistente pessoal. Reunião de emergência. Chame o diretor de RH, o diretor de operações e o chefe de comunicações. Imediatamente. Ele nem olhou para trás. Caminhou pelo corredor do avião sem dizer uma palavra. Os tripulantes, Tiffany Brady e os outros, o ignoraram com altivez, ainda acreditando que ele era apenas mais um passageiro anônimo. Um deles chegou a olhar distraidamente para os sapatos empoeirados, como se dissesse, mais um que não pertence a este lugar. Eles não sabiam. Ele desceu sem alarde, como um homem comum cansado de um voo medíocre. Mas por trás dos óculos, queimado com a chama gelada da determinação implacável. 10 minutos depois, em um sala VIP privativa à prova de som no aeroporto, uma tela havia sido instalada por sua equipe, chamada com urgência. Rebecca Fiel já estava lá. 2 outros executivos seniores se conectaram por videoconferência. Os vídeos, já publicados no Twitter, TikTok e WhatsApp, estavam prontos. Mostravam tudo. A humilhação na primeira classe, a atitude arrogante de Tiffany, os comentários desdenhosos na cozinha, as risadas durante o choro de um bebê. Jonathan, sentado em frente à tela, com os punhos cerrados, olhou para cada imagem com dor reprimida. Então é isso, ele murmura. Então este é o serviço 5 estrelas que prometemos. Seu rosto permaneceu impassível, mas suas mandíbulas cerradas traíam a tempestade interior. Ele não viu apenas erros. Ele viu uma traição completa de valores que ele havia incutido. Respeito, escuta, elegância, humildade, tudo havia sido pisoteado. Ele se endireitou lentamente, olhou Rebecca nos olhos e disse em um tom gélido: prepare o comunicado à imprensa. Você pode escrever isso palavra por palavra. 12h34, o machado cai. Com efeito imediato, toda a tripulação de cabine do voo 728 está suspensa de suas funções. Uma investigação disciplinar está em andamento. Sem exceções. A principal prioridade é restaurar a dignidade dos nossos passageiros. 5 minutos. Foi só isso que precisou. 5 minutos para os terminais internos da SkyWorld enviarem alertas. 5 minutos para que os crachás de acesso sejam desativados. 5 minutos para que o nome de cada membro da tripulação do voo 728 seja excluído temporariamente do sistema operacional. Então, como um incêndio, vídeos filmados a bordo começaram a explodir nas redes sociais. Item. CNN interrompeu sua programação regular. O CEO humilhado em sua própria empresa, ele reagiu demitindo toda a tripulação. Forbes publicou uma coluna viral. Jonathan Miller, o CEO que testou sua empresa incógnito. Resultado, demissões imediatas. O jornal New York Times mais analítico intitulado: a arrogância da tripulação custou-lhes os empregos, e talvez muito mais para a indústria. A opinião pública, inicialmente chocada, transformou-se em admiração. As pessoas aplaudiram o gesto radical, a coragem de não proteger os seus, e a capacidade de um líder de exponha-se a uma correção melhor. Na manhã seguinte, Jonathan se dirigiu ao mundo em um vídeo sóbrio, gravado sem um cenário grandioso, publicado no site oficial da SkyWorld. Sem gravata. Sem discurso escrito. Apenas um homem de frente para a câmera, seu olhar claro. Sou Jonathan Miller. Ontem peguei um voo como qualquer um de vocês. E fui tratado como muitos de vocês antes de mim, com indiferença, às vezes com desprezo. Não aceito isso. Não vou tolerar mais. Se não sabemos tratar cada passageiro, independentemente da aparência, com dignidade, então não merecemos sua lealdade. É hora de corrigir isso. De reaprender. E acima de tudo, de respeitar. O respeito é a verdadeira primeira classe. Nas semanas que se seguiram, uma reforma profunda foi lançado. Item. E Programa Internacional de Formação batizado Sirva com o Coração foi estabelecido. Foi baseado na inteligência emocional, empatia e senso de serviço.
Auditorias anônimas foram colocadas em prática em todos os voos. Clientes ocultos, treinados para detectar menor lacuna. O processo de recrutamento foi completamente revisado. Agora, mais do que um diploma ou experiência em hospitalidade, nós estávamos procurando por qualidades humanas. Equipes inteiras foram realocadas, convertido ou dispensado, com dignidade mas com firmeza. Eles começaram a sentir isso. Nas cabines, os sorrisos se tornaram genuínos. Os gestos foram atenciosos. Os pedidos de desculpas foram espontâneos. O feedback positivo dos clientes aumentou 63% em 3 meses. E aos olhos de cada aeromoça, de cada mordomo, uma nova luz brilhou, a consciência de terem sido vistos, julgados, e colocados de volta à sua missão principal, servir. Um homem sem terno ou gravata foi o suficiente para acordar uma empresa inteira. E através dela talvez até mesmo uma indústria inteira.